Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar de volta por cá, trazendo mais uma temática no contexto jurídico, no rol de todas aquelas outras que estão sendo desenvolvidas e sendo acondicionadas em nosso canal no YouTube. Estamos aqui compartilhando ideias, apontamentos doutrinários, jurisprudenciais, legais, e esperamos que de algum modo eles possam estar sendo recepcionados e tendo serventia nas relações pessoais, jurídicas, enfim, de toda a vizinhança das pessoas que nos acompanham nesse canal. A temática que vamos desenvolver hoje diz respeito à desconsideração da pessoa jurídica. Esse instituto que foi assimilado no ordenamento jurídico nacional após o professor Rubens Requião, esse grande doutrinador no contexto do direito comercial, ter desenvolvido ideias, teses desse instituto oriundo do direito anglo-saxão e até alemão. E aos poucos, então, as ideias do professor Rubens Requião foram sendo assimiladas pela jurisprudência brasileira, reiterada, e até que, em determinado dia, o legislador recepcionou essas ideias e contemplou no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor as circunstâncias desafiadoras para articular esse instituto da desconsideração da pessoa jurídica. E lá estão. Toda vez que estivermos numa situação de abuso de direito ou excesso de poder, e na mesma forma, quando tivermos situação de falência declarada, ou estado de insolvência, práticas contrárias ao ordenamento jurídico, fato ou ato ilícito, procedimentos contrários ao estatuto ou regimento da empresa, enfim, a extinção dessa pessoa jurídica por uma circunstância de má administração. Por isso, restando caracterizado uma dessas circunstâncias, as partes interessadas e até o Ministério Público poderão articular este instituto da desconsideração da pessoa jurídica. E nesse particular deverá ser adotada a teoria menor e não a teoria maior adotada por regra pelo ordenamento jurídico brasileiro. Sabe-se que nas relações de consumo deve-se levar em consideração, sobretudo, a situação das pessoas jurídicas no país, que possuem a carga alarmante tributária, sem olvidar uma concorrência desleal com comerciantes à margem da lei, que não estão recolhendo tributos, que não estão efetivando o pagamento dos direitos trabalhistas de empregados. Não são circunstâncias que devem ser sopesadas, porque a teoria da desconsideração da pessoa jurídica acolhida por o nosso país não deve ser aplicada da mesma forma como se aplica para aquele povo europeu, com suas próprias características, costumes e, de igual modo, o poder judiciário do continente europeu. É um instituto que é oriundo do direito anglo-saxão e também do direito alemão. Aqui nós temos as peculiaridades do povo brasileiro, as suas dificuldades, as estruturas diferenciadas que se tem no Poder Judiciário por falta de servidores, acúmulo de serviços ou atividades, número reduzido de defensores públicos e de juízes e outras tantas circunstâncias que merecem ser analisadas para aplicar nas relações de consumo a teoria menor. Aliás, quando se busca essa diferenciação entre a teoria maior adotada por regra pelo ordenamento jurídico, em relação a essa teoria menor, a diferença seria que a teoria maior deve-se justificar aquelas duas circunstâncias do artigo 50 do Código Civil, que é o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Ou seja, confusão patrimonial quando os bens dos sócios
que compõem aquela empresa ou pessoa jurídica já não consegue ser diferenciado dos bens da pessoa jurídica. E, de outro lado, o desvio de finalidade. Deve-se provar aí, conforme a teoria maior, que esta empresa, pessoa jurídica, por meio de seus sócios, estão dando destinação diversa desse patrimônio que há estrutura para os fins que não aquele, por exemplo, de obtenção de lucros, rendimentos, para pagar a dívida dos credores. É preciso, portanto, provar, trazer meios probatórios nesse contexto da teoria maior. E já na teoria menor, dispensa-se provas no tocante a essas circunstâncias aqui que levantamos. E, é claro, além de se considerar ali aquela gama de outras hipóteses ou alternativas previstas no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Mas devemos lembrar, no tocante a essa principiologia regente, a esse plano de desconsideração das pessoas jurídicas, que, é claro, não pode ser confundido com aquele outro termo técnico específico aí do direito empresarial, que é a despersonalização de um tipo societário que vai transmudar-se em nova tipologia. Por exemplo, uma pessoa jurídica que estava aí na condição de limitada aglutinou o maior número de sócios, de patrimônio, e agora pretende adotar a roupagem de sociedade anônima. Nesse caso, nós temos a chamada despersonalização do tipo societário, e não confundir com a desconsideração da pessoa jurídica, que é descortinar o véu de uma empresa para se chegar aos seus sócios e buscar o patrimônio deles para honrar dívidas de credores que estão aí pleiteando em função de uma fraude ou qualquer tipo ilícito praticado nesse contexto empresarial. Pois veja bem que esta descortinação ou o levantamento desse véu vai ainda confrontar alguns princípios basilares que nós conhecemos, mas de forma temporária, provisória. É como se restringisse ou mitigasse temporariamente, por exemplo, o princípio da patrimonialidade, o princípio da personalidade jurídica, da autonomia dessa pessoa jurídica, porque a empresa possui o seu próprio patrimônio, diferenciado daquele patrimônio dos sócios. Mas quando se pede a descortinação, o levantamento do véu, pode-se buscar atingir aos próprios bens da empresa, como nós temos naquela situação de desconsideração inversa da pessoa jurídica. Buscar a contribuição do patrimônio da empresa para honrar as dívidas ou práticas fraudulentas ocorridas nesse contexto empresarial. De outro lado, se sabe também que, às vezes, terá essa restrição ou limitação da personalidade jurídica da empresa em relação à personalidade jurídica de cada um dos sócios, que é a estrutura que a compõe. E isso poderá ser feito para se chegar, mais uma vez, ao patrimônio dos sócios cotistas, integrantes dessa empresa, por circunstâncias que nós temos ali, seja no artigo 50 do Código Civil, desvio de finalidade, confusão patrimonial, ou, de acordo com as circunstâncias, aquelas hipóteses do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Houve a extinção da pessoa jurídica por má administração. A pessoa jurídica está numa condição declarada de falência ou num estágio de recuperação, ou ainda essa pessoa jurídica praticou atos ou fatos ilícitos ou contrários ao ordenamento jurídico ou que confrontaram
o ordenamento ou regimento interno da empresa. Enfim, naquelas outras situações de abuso de direito ou excesso de poder. Abusa-se do direito, vai além do que a norma jurídica permitiu ou possibilitou. Quantas situações nós temos de litigância de má-fé, atos atentatórios à justiça que vão muito mais além do que está no contexto permitido por uma normativa. E, de outro lado, o excesso de poder. O poder que o gestor da pessoa jurídica ou da empresa, os seus sócios administradores tinham, estavam limitados a determinadas ações e circunstâncias. E eles vão além disso, excedendo o poder de gestão ou de mando que tinha em relação àquela empresa. Por isso, nestas hipóteses ou circunstâncias, estarão caracterizadas as circunstâncias ensejadoras ou desafiadoras da articulação do Instituto da Desconsideração da Pessoa Jurídica, seja regido pela teoria maior, seja regido pela teoria menor, e nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Mas a doutrina civilista, consumerista, processualista e até trabalhista tem apresentado aí nominações para esses institutos da desconsideração da pessoa jurídica para desanuviar possíveis dúvidas existentes no momento de articulação desses institutos. Portanto, elas classificam a desconsideração da pessoa jurídica em direta, indireta, inversa, expansiva e total. É assim que nós vamos caminhando aí nesse contexto de modalidades de desconsideração da pessoa jurídica, pelas lições que se apresentam tanto na legislação como nos aportes doutrinários e jurisprudenciais. A última aí que nós falamos, a desconsideração total ou máxima. Nesse momento, busca-se descortinar o véu da pessoa jurídica ou empresa, sobretudo para assegurar uma relação jurídica existente entre um sócio e um credor desse sócio, e aí não se dá tanto enlevo ao patrimônio da empresa ou estrutura empresarial, mas de modo específico a esse relacionamento que o sócio tem em relação ao credor, por ter descumprido, por exemplo, a sua obrigação num contexto de obrigação de não fazer, que ele deveria omitir-se, deixar de fazer alguma prática, e ele termina usando a estrutura da empresa para praticar determinadas ações, atos que ele estava, por meio de uma relação jurídica de obrigação de não fazer, impedido de praticá-los. Então se busca esta desconsideração da pessoa jurídica, titulada por máxima ou total, conforme lição da doutrina civilista e consumerista e até processualista que vão estruturando essas lições. Outra parte, nós vamos ter a desconsideração da pessoa jurídica de forma expansiva. E esta tem por finalidade chegar aos bens, patrimônio do sócio oculto, aquele que é utilizado nesse contexto societário como laranja, pessoa que vai emprestar seu nome para a prática de fraudes, atos ilícitos. E deste modo, então, será formulado o pleito de desconsideração da pessoa jurídica de forma expansiva, obedecendo àquelas circunstâncias do artigo 50 do Código Civil ou do artigo 133 do CPC 2015 e, por fim, do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Adequando-se a alguma delas, será formulado o pleito
e, é claro, o juiz analisado e decidido no processo, seja junto com a inicial ou de forma incidental. E aqui é preciso esclarecer que agora, entre os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, tem todo um procedimento a ser articulado aí nessa estrutura de desconsideração da pessoa jurídica incidental. Mas esse pleito pode vir junto, no corpo da inicial, e acontecendo essa hipótese, não haverá pedido de suspensão do processo. Mas como esse pedido de desconsideração da pessoa jurídica pode ser feito tanto de forma incidental, no transcurso do processo, por ocasião da liquidação da sentença, da execução e até na fase recursal, se ele se der nessas circunstâncias, deverá ser suspensa a ação principal até que o juiz decida esse pleito incidental de desconsideração da pessoa jurídica nas suas amplas modalidades e circunstâncias contempladoras ou desafiadores desse instituto. O juiz poderá decidir por meio de uma decisão interlocutória esse pedido. Se assim o fizer, o recurso a ser articulado contra ele será o de agravo de instrumento. Se esse pleito se der em fase recursal, já em mãos do relator, caberá aquele agravo previsto no regimento interno do tribunal. Mas pode ocorrer também que o juiz deixou para analisar o pedido incidental de desconsideração da pessoa jurídica por ocasião da decisão de mérito no processo, aquela decisão final com solução de mérito. E nesse caso, estaremos diante de uma sentença que não desafiará um agravo de instrumento enquanto recurso, mas uma apelação ou as outras modalidades de recursos disponíveis para tal, que pode ser desde o embargo de declaração em 5 dias ou o recurso ordinário para o STJ, o recurso extraordinário para o STF, ambos em 15 dias. Essas são circunstâncias pontuais que vão aparecer entre os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil de 2015, mas quando se articula esse pedido de desconsideração da pessoa jurídica, nessa nova dinâmica do CPC, a empresa ou pessoa jurídica e os sócios deverão ser citados para apresentarem a sua defesa e meios de provas que irão ser produzidos aí em relação a esse pleito. Outro aspecto importante que sempre surge nesse contexto é se esse pedido incidental deveria trazer um valor de causa, se haveria aí a necessidade de contabilização das custas processuais e, enfim, por ocasião da decisão do juiz em relação a este pedido de desconsideração da pessoa jurídica, deveria contemplar os honorários de sucumbência. Verifica-se que, no país, alguns tribunais contemplavam não só as custas processuais, valor da causa e honorário de sucumbência. Chegou um momento que o Superior Tribunal de Justiça, agora em 2023, trouxe uma decisão dizendo que se trata de um pedido incidental e não de uma ação autônoma, independente. E por isso não se justifica trazer o valor da causa, custas processuais ou honorário de sucumbência. Estes serão contemplados ali no contexto da ação principal, que é autônoma, independente. Portanto, essa questão restou desanuviada, solucionada. Ainda aparecem muitas controvérsias, discussões se o instituto da desconsideração da pessoa jurídica poderia ser articulado ali nos feitos que tramitam nos juizados especiais cíveis, regidos pela Lei 9.099/95, sobretudo porque há uma regência dos princípios da celeridade, oralidade, formalidade, economia processual, e porque também no artigo 10 dessa Lei 9.099/95 há uma vedação expressa às intervenções de terceiro. No entanto, nós vamos encontrar
no novo Código de Processo Civil 2015, no ato de suas disposições transitórias, o artigo 1062, que vem superar as discussões, controvérsias, dizendo que é cabível o levantamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica em relação aos processos que tramitam nos juizados especiais civis. Está desanuviada a questão que via sendo tratada por enunciados do FONAGE, doutrina, jurisprudência. Mas nós temos também uma modalidade de desconsideração da pessoa jurídica que é titulada por indireta. E ela vai se dar em relação àquelas circunstâncias envolvendo empresas controladas, coligadas, por meio de uma empresa maior chamada controladora. De modo que essas circunstâncias cada vez se fazem mais presentes numa tendência atual do novo mercado mundial de se ter esse pool empresarial, esse conglomerado de empresas, onde uma empresa maior traria aportes técnicos, materiais, de tecnologia, de gestão administrativa para outras empresas menores, que são essas controladas, coligadas. Não obstante, tem se verificado fraudes que são praticadas tanto pela empresa controladora, que é a maior, acolhendo o ensejo, por exemplo, de uma empresa menor controlada ou coligada que está ali no limiar de um processo falimentar e vai articulando as suas práticas fraudulentas. Mas, de outro lado, quem pratica essas fraudes ou alterações tem sido as próprias coligadas ou controladas, acolhendo o ensejo desse pool empresarial, desse conglomerado de empresas, para articularem suas ações escusas. E assim, os credores, diante das circunstâncias previstas ali no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, estando na relação de consumo, onde se tem a teoria menor, ou naquelas duas circunstâncias do artigo 50 do Código Civil, poderão articular o pleito de desconsideração indireta dessa pessoa jurídica para se chegar ao patrimônio dos sócios da empresa autora dessas práticas fraudulentas ou ilícitas, a fim de que este patrimônio possa honrar os credores em seus pleitos formulados. Mas nós teremos a desconsideração da pessoa jurídica de forma direta, que é aquela que se dá por meio de um pleito que se adequa àquelas circunstâncias do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 50 nas suas duas circunstâncias, e os credores, partes interessadas ou até o Ministério Público formulam o pleito de se descortinar o véu dessa pessoa jurídica temporariamente, mesmo que venha restringir ou limitar o princípio da patrimonialidade da pessoa jurídica, da autonomia, para se chegar ao patrimônio, aos bens dos sócios, e assim se poder honrar os créditos pleiteados aí por essas partes interessadas. Esses são aspectos que estão aí sendo debatidos o tempo inteiro nesse contexto de relação entre credores com as pessoas jurídicas, os seus sócios, quando se verificam a presença dessas fraudes, atos ilícitos que são articulados para se ocultar, muitas vezes, sobre esse véu que protege a pessoa jurídica. Em muitas circunstâncias, nós vamos encontrar a situação de um cônjuge, marido ou esposa, que está ali verificando o limiar, a proximidade de articulação do divórcio, e para proteger parte de seus bens na partilha naquele divórcio, termina transferindo eles para a pessoa jurídica da qual fazem parte. E nesse caso nós temos que, de forma inversa, será articulada a desconsideração para se chegar
ao patrimônio da empresa e honrar os credores que ali estão pleiteando estes bens que foram levados por sócios para, numa prática de fraude à execução ou de outras tantas fraudes e ilícitos, desacautelar os credores desse patrimônio. Não é só isso que se verifica, muitas vezes também nós vamos encontrar que muitos sócios terminam transferindo seus bens ou patrimônio para o rol de patrimônios da empresa da qual fazem parte, não para ampliar suas participações naquelas empresas ou ampliar o número de lucros pelo envolvimento patrimonial naquele tipo societário, mas para decididamente desguarnecer o direito de seus credores. Nessas circunstâncias, induvidosamente, restará caracterizado a fraude, que se faz presente ali, por exemplo, no artigo 50, confusão patrimonial entre os bens dos sócios e da empresa, ou prática de atos ilícitos, fatos ou atos ilícitos, conforme está no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, ou contrários ao ordenamento jurídico. É assim que vamos caminhando nesse contexto desse Instituto da Desconsideração da Pessoa Jurídica. Se esse tema foi importante, trouxe alguma informação valiosa, se inscreva em nosso canal no YouTube. O caminho para se chegar lá mais fácil é o Google, essa ferramenta de consulta, de pesquisa. Coloca o nosso nome, Mestre Zilmar Volney Aires Filho, que certamente vai se chegar a este canal com o seu endereço. E ali chegando, faça a sua inscrição e curta as nossas videoaulas, faça comentários. É esse o feedback que queremos receber, de que essa postura adotada de compartilhamento de ideias e conhecimentos jurídicos está sendo importante, interessante para vocês, no sentido de contribuir com essas informações jurídicas. De cá vamos encerrando a nossa participação, deixando o nosso abraço, a nossa gratidão pela sua companhia e até o nosso próximo encontro em outra atividade desta natureza.